Quando surge família Palmeiras, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Verdão. Tá chegando a hora, hein, família? Tá chegando a hora. Palmeiras que já embarcou hoje rumo aos Estados Unidos e domingo já estreia pelo Mundial contra o Porto às 19 horas. Vamos acompanhar aqui as informações que o Massini trouxe sobre a preparação do Verdão para essa competição tão importante, beleza, família? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. O seu like é muito importante porque fortalece o vídeo e faz com que o vídeo chegue mais palmeirense. E isso auxilia muito também no crescimento do canal, fechou? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Palmeiras embarcando, não é isso, Massa? Ontem teve uma festa que foi, não é ironia, juro, foi muito legal. Que a torcida foi lá, os jogadores saíram. Uma festa daquelas, de final da Libertadores. Antes do embarque para o Mundial, a galera tá indo hoje e vai ter aeroporco, né? Acho importante mesmo a manifestação da torcida. E mais legal ainda foi ver um clube tão fechado, né? Palmeiras é muito fechado. Tá dando sinais de que tá caindo a ficha, né? Ingresso mais barato. Aí ontem abriram a academia para os jogadores cumprimentar o torcedor. Acho isso é muito bacana, muito legal. O Palmeiras vai ter uma série de ações nos Estados Unidos, né? Serão 3 casas Palmeiras, uma em Greensboro, como que chama? Greensboro. Greensboro, uma em New Jersey, outra em Miami. Em New Jersey e Miami vai ter o telão para os torcedores assistirem o jogo. Vai ter o Palmeiras Day na Quinta Avenida também, no dia 16. Então o Palmeiras está aproveitando a oportunidade de disputar o Campeonato Mundial, colocar a marca dele lá. O trabalho, acho que vai ser, pelo que eu estou acompanhando, muito bem feito, né? Pelo departamento de marketing. É isso, quando você está numa competição dessa, tem que aproveitar qualquer segundo, qualquer minuto para falar de si, falar da história, falar do que é o Palmeiras, né? Lá em Greensboro vai ser uma casa permanente, contando a história do clube, explicando as situações. Vai ter também o lançamento da 3ª camisa e entrevista todo dia, né? Pelo menos 15 minutos lá de entrevista para os jogadores, pelo menos até a estreia, isso que está programado. É uma oportunidade única mesmo, uma competição grandiosa, né? São grandes clubes, grandes marcas. Vão entender como os clubes vão chegar lá, os outros, né? Tivemos amistosos no fim de semana, o Porto jogou e perdeu. Perdeu não. Ganhou o primeiro com o Casablanca, que vai jogar o campeonato. E o segundo, agora não estou lembrando quanto foi o resultado, mas time todo mexido, né? O goleiro de Portugal, por exemplo, campeão, é o goleiro do Porto, tem muitos desfalques. O Porto fez o seguinte, acabou a temporada, deu 4 dias de folga, depois voltou a treinar, liberou os jogadores, ao contrário do Benfica, o Porto só vai amanhã com todo mundo, né? E o Benfica já foi esperando os jogadores convocados para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Quanto ao time, não dá para saber, o Palmeiras fez um treinamento fechado, time verde contra time branco, né? Com arbitragem e tudo. Foi 3-1 para o time verde. Teve gol de pênalti, o Veiga bateu o pênalti, fez o gol. Acho que essa é uma boa notícia. Agora, pelo que a gente viu ontem, né, na disputa de pênaltis, esses jogadores, a maioria, ou muitos deles, estarão no Mundial, né? E foi uma aula, né, de como bater pênalti. Nossa, incrível, Os né? caras bateram muito bem os pênaltis e só um que realmente foi a la Mas é o goleiro Palmeiras. do Porto, né? Oi? O goleiro do Porto, exatamente. Diogo Costa, é o nome dele, né? No sábado ganhou do Ida de Marrocos 1-0, mas perdeu do Riga da Letônia por 2-0 ontem. Ontem, exatamente. Perdeu do Riga da Letônia 2-0. Foi um jogo assim, portões fechados, né? Quanto o Casablanca teve arbitragem, já foi diferente, né? Foi mais um treino mesmo do Porto, que enfiou a mão no bolso, contratou jogadores para a disputa do Mundial e está embarcando amanhã, né? O Palmeiras vai chegar hoje às 10h30 da noite. Vocês estão vendo aí as imagens da TV Palmeiras. Os jogadores saíram agora pela manhã. Chama atenção Maurício Gagliotti na delegação. A presidente Leila vai viajar junto com os jogadores que estão nas seleções. É um pouco isso. Não dá para falar muito de campo e bola. Nós vamos começar a ver a partir de amanhã com os treinos por lá. Eles devem chegar lá
na universidade, onde vão ficar hospedados às 10h30 da noite. Estão levando bastante feijão. Curioso, né? Lá tem feijão, mas resolveram levar o feijão nosso aqui. E todo o aparato, academia, enfim, uma lista enorme de materiais para poder dar todo o suporte lá ao time e à comissão técnica. Muito bem. Bom, Arnaldo, o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras, sim, a chave é acessível, mas o Porto é daqueles que vai lá para... Não vai para brincar também, vai. A questão não é para brincar, né? A questão é o poderio das equipes portuguesas hoje no cenário mundial, né? A gente tem uma... Aliás, no final de semana, o Massini falava sobre a questão do título de Portugal, né? É tão significativo, né? Porque Portugal, assim como o Brasil, é um país exportador de jogadores. E continua sendo. Então, o Porto, hoje, é fraco. O Sport é fraco. O Benfica é fraco. E a geração portuguesa é forte, né? Os principais, ou praticamente todos os jogadores bons de Portugal estão atuando fora, assim como acontece no Brasil, eles saem muito cedo, né? Então, assim, hoje, pensar numa equipe portuguesa fazendo alguma coisa no cenário europeu é muito raro, inclusive nas ligas inferiores à Champions League, né? Curioso, né, Arnaldo? Essa é a nossa visão. E correta, a visão deles é outra. Hoje, pela manhã, eu conversei com um profissional que mora em Portugal e acompanhou bastante o Campeonato Português, está vendo a repercussão. Os torcedores do Porto veem o Porto como favorito na chave dele. Sim. Né? Isso, um outro olhar que eles têm de lá para cá. É que assim, eu estou comparando europeu com europeu. É isso. Primeiro, né? Claro. Então eu estou comparando Porto com os demais times do Mundial, com os demais integrantes, alguns adversários de brasileiros. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o Chelsea, o Fluminense, o Borussia Dortmund, né? E assim por diante. Acho que o Palmeiras caiu numa chave que tem um time hoje com um cenário europeu mais frágil que os demais. Simples assim, não é demérito, né? E além de tudo, na Liga Portuguesa, o Porto não foi bem na última Liga Portuguesa, né? Então o time já foi campeão do mundo, já teve o José Mourinho, o Deco, Carlos Alberto, lá atrás, né? 2004. Lá nos primórdios. Né? Já não é mais assim, né? Então, eu acho que sendo esse... E é o primeiro adversário, né, do Palmeiras. Eu acho que é um adversário acessível. E a grande questão que o Massim estava falando é como Porto e demais clubes europeus vão, de fato, encarar o campeonato, né? Nós estávamos falando de novo, muitos veem, né, a final da Liga das Nações como uma espécie de simbolismo de fechamento de temporada. E, na verdade, vários jogadores vão emendar nesse torneio, né, do Mundial Interclubes, do Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo da FIFA. E a gente vai ver como cada time, cada clube, cada equipe vai encarar o torneio. Ninguém vai para um torneio para perder. Todo mundo vai para ganhar, senão não vai, né? Mas o envolvimento, o foco e tal, é que a gente vai perceber como a gente, de novo, quando tem o Mundial mais tradicional, que é um representante europeu, tem europeu que encara de um jeito, tem europeu que encara de outro jeito, né? Dependendo da situação, né? Os ingleses costumam encarar o Mundial de Clubes no final de ano de uma forma diferente dos espanhóis, por exemplo. Né? Então, eu acho que é um torneio novo, tudo é novo, e a gente vai perceber como a banda vai tocar a partir do final de semana com os primeiros jogos. Vessa, mas a festa ontem foi legal, né? E assim, de novo, não é ironia nem nada, mas a torcida, enfim, abraçando o time no embarque de um campeonato muito importante. Independente se vai ganhar, se está torcendo para ganhar, se acha que vai ganhar, é outra história. O primeiro dá parabéns aos jogadores, ou a diretoria, ou sei lá quem foi, que teve o entendimento de, no mínimo, ir lá fora, dar um pouco de atenção para essas pessoas. Lembrando que são duas imagens diferentes. O que está acontecendo aí é só a ida deles na manhã de hoje para os Estados Unidos. O que aconteceu, o torcedor aproveitou o domingo e foi ontem no CT meio que se despedir de maneira antecipada um dia antes. Não era o embarque em si. Então essas pessoas saíram de casa, chovendo, num frio, uma delícia para ficar domingo de manhã em casa.
e a galera foi lá na porta do CT. Então, eu sei que era o mínimo que esses caras deveriam fazer, mas às vezes nem o mínimo faz e eles fizeram. Então, dou parabéns à diretoria e aos jogadores por ter esse entendimento e respeitar quem foi até a porta do CT, saiu da sua casa e ir lá fora, cumprimentar um pouco, dar um pouco de atenção. Então, isto colocado, eu acho que o torcedor do Palmeiras e também do Fluminense, Botafogo e Flamengo, eles têm que sentir muito orgulho do que está acontecendo, dessa viagem, de ver seus jogadores com roupas diferentes, todos ali de terno, embarcando para um torneio grandioso como esse. São os 4 representantes brasileiros. De verdade, independentemente do que acontecer lá, deveria ser motivo de muito orgulho para essas 4 torcidas, 4 campeões aí de Copa Libertadores. Então, a partir de 25, todo mundo que jogar a Copa Libertadores tem que lembrar disso. Cara, se a gente conquistar esse título, não é só o lance da glória eterna e tudo mais, mas também eu vou me garantir no próximo a Copa do Mundo de clubes. Se esse Mundial for introduzido no calendário oficial. No calendário, mas a cada Se der 4 certo. anos me parece algo até factível, enfim, e que deve rolar, porque tem muito dinheiro envolvido. Em relação aos sul-americanos, e aí eu conto também Boca e River e tal, é um campeonato que eu não tenho dúvida que vai ser tratado de uma maneira absurdamente importante. Se a gente tem dúvida de como o europeu vai tratar, quem é dos outros países e os sul-americanos vão tratar na maior importância possível, tanto que jogadores que se recuperam. Galhardo ligou pro Cristiano Ronaldo. Jogadores que Né, estão... pra tentar o convencer. Cavani também, enfim. Jogadores que estavam tentando se recuperar, faziam o seu cronograma para estar disponível agora. O Gerson, depois a gente fala disso, com uma proposta completamente insana para ele. Ele está só pensando por conta da Copa do Mundo. Se não fosse a Copa do Mundo, talvez ele teria já aceitado. Então, isso é preciso deixar claro. O torcedor, independentemente do que vai acontecer lá na frente, saber que tem esse orgulho de estar fazendo parte dessa competição. A FIFA está tratando de uma maneira, desde o início ali, a ponto de cada clube classificado, o Infantino pegar uma placa, mostrar o símbolo do clube, seja bem-vindo e tal. Ela está tratando de uma maneira muito grandiosa, até por coisa política lá, para bater com a UEFA de frente. Ela sabe que precisaria ter esses clubes para poder, o poder todo que a UEFA tem hoje, tentar trazer um pouquinho desses clubes que são afiliados à UEFA, trazê-lo um pouquinho ao seu lado. As primeiras informações é que os Estados Unidos, que já não é um país tão apaixonado assim por futebol, sobretudo masculino, não vai tratar a competição com uma prioridade em termos de compra de ingresso. Se fala já até numa diminuição, diminuiu bem os valores de vários ingressos. Perceberam que estava, tipo, o jogo de estreia lá do Inter Miami, tinha 20 mil, o estádio era para 65 mil, devolveram o dinheiro para quem já tinha pago mais caro e agora estão cobrando, era 50, 80 dólares, virou papo de 20 dólares. Então eles perceberam que tem que se enquadrar. Você vai discutir se talvez os Estados Unidos tenha sido o melhor das escolhas, mas a ideia talvez era fazer um lance de Copa das Confederações, lembra? Isso, sim. Que você jogava no torneio anterior para depois jogar a Copa do Mundo no local. Então tinha um motivo de ser nos Estados Unidos, mas eu não tenho dúvida que se fosse isso num país sul-americano, até no México, por exemplo, estaria uma loucura completa em relação ao torneio. Então, mas eu entendo que faz parte, e aí buscou-se um lugar com boa organização e onde tudo funciona, onde tudo acontece. E eu estou bem numa expectativa grande de pegar esses confrontos, sabe, sentar na frente da TV e ver como que é um brasileiro contra um europeu, um argentino, no caso Boca e River, contra um europeu, mesmo dos outros países. Me parece ser um torneio que chama muito a atenção nesse sentido. O que vai acontecer eu não sei. E esse primeiro jogo me parece um jogo, quase, na minha cabeça pelo menos, é a disputa do primeiro lugar. Eu tenho Porto e Palmeiras como uma disputa de primeiro, porque eu acho que é a nossa mesma impressão quando tem um Mundial com representante da América do Sul, representante europeu e de outros continentes. Então, calma, porque a gente tem visto muitas pataquadas no meio do caminho, né? É mais ou menos essa. A projeção geral então, o sul-americano vai disputar com o europeu o primeiro lugar da chave e tal, mas
a ver, né? Eu acho que também... Mas os outros são bem... Mas você concorda que, por exemplo, se o Palmeiras ganha do Porto, Aí sim. ele parte Assim, para um ganha do segundo Porto, jogo claro. com muito mais tranquilidade, Sem quase dúvida. sabendo que vai ser no mínimo segundo. Sim. Se ele perde, ele vai pressionado para o segundo jogo, falando, posso me dar ruim já em 2 rodadas. Então, eu acho que esse primeiro jogo, ou ele dá um pouco de paz para o segundo, ou ele traz uma pressão gigantesca, até com uma possível eliminação antecipada, aquela coisa toda, né? Quando eu estive lá no Paraguai, conversando com o pessoal do Palmeiras, uma das coisas que eles me falaram, e que faz sentido, né? A expectativa é passar de fase e se classificar, tá? Do Palmeiras, isso, a expectativa do clube, em se classificar. Depois é jogo a jogo, vai saber o que pode acontecer, enfim. Mas é chegar lá. E uma das coisas que eu ouvi bastante, não só de uma pessoa, mas de várias, é que não tem intercâmbio, cara, não tem jogo. O Palmeiras jogou com o Chelsea uma vez e não jogou mais. Um jogo que faltou pouquinho aí para levar para os pênaltis. Eles têm convicção de que se tivéssemos mais oportunidades, não só o Palmeiras, mas outros clubes, de jogar futebol com essas grandes marcas, com o tempo as diferenças iriam diminuir, sabe? Eles têm convicção disso, porque no caso aí especificamente do Palmeiras, né, em termos estruturais, o Palmeiras tem tudo que as grandes marcas oferecem para os outros clubes em termos de organização, né? Falta muito, aliás, é você ter esse convívio, ter o convívio diário. Outra coisa que eu vi que faz todo sentido, né? O dinheiro lá não dá nem para discutir. Então, a tecnologia, os melhores jogadores, os melhores profissionais, eles passam por lá antes de chegarem aqui, né? E depois da Copa de 2002, quando houve um boom do crescimento, o mundo começou a olhar e falar, cara, nós temos que produzir jogadores como o Brasil tem. E muitos passaram a investir nisso. A Alemanha é um exemplo claro disso. Investir nos imigrantes, nos filhos, descendentes, né, que têm mais ginga, né, para jogar futebol, talvez um pouco mais de aptidão. Eu não acredito nisso. Em aptidão, o cara nasce para jogar bola. Se ele não tiver uma bola e um campo, ele não se desenvolve. Então, ele precisa ter a oportunidade de desenvolver o talento dele. E essa que é, para mim, a grande dúvida, né? Qual é o tamanho da distância que os clubes brasileiros e sul-americanos têm para as grandes marcas. Você vai ver a Al-Ahly, eu vi a Al-Ahly e Pachuca, até eu vi o jogo inteiro, 1-1. Amistoso, preparatório para a Copa do Mundo dos Clubes, os dois vão estar na Copa do Mundo. O Palmeiras já jogou 2 vezes com a Al-Ahly, ganhou uma, empatou outra. E naquele empatou, ele chegou 2 dias antes lá, com o título, comemorando, e cerveja na cabeça, chegaram lá, tudo estrupiados. Na segunda vez, quando estava mais inteiro, né? O Palmeiras ganhou e ganhou bem do Al-Ahly, 2-0, ganhou com autoridade, jogou muito bem. E o Pachuca foi o que meteu 3 no Botafogo, né? Exato. Então, assim, vamos entender que existe sim diferença, para mim, por exemplo, do Palmeiras pro Al-Ahly. Existe sim diferença do Palmeiras pro Inter Miami, apesar de com Messi e Suárez. Pelo que vejo da MLS, que é um campeonato também de nível bem baixo mesmo. Agora, quando começa a competição, tem um ingrediente que a gente não conta antes, que é a pressão, que é o que está posto ali. Por exemplo, Palmeiras e Porto, qual é o retrospecto entre os dois times? 0. Eles nunca jogaram. Palmeiras e Porto nunca se enfrentaram na vida, né? Então, o que eu espero desse jogo? Espero o Palmeiras reativo, porque o Porto tem um time bom do meio para frente, mas a defesa é pandêmica. E é aquilo que o Vessa falou. Perde esse jogo, você se complica demais. Um empate tá ok, tá beleza. Certo? Tá ok, tá menos pior. Claro, ganhar é fundamental, seria importante. Mas espero um Palmeiras jogando mais nas transições, saindo rápido, porque o time do Porto tomou 4-1 do Benfica assim.
sabe? Tentando fazer o jogo, tentando ganhar e tomando contra-ataque o tempo todo e acabou tomando a goleada. Na verdade, né, o que a gente viu, o Mancini falou, a expectativa, primeiro, o intercâmbio, cada vez mais distante, né? Se Pelo com calendário, né? Não, se é com seleções... Então, para você entender qual foi o objetivo da FIFA ao criar esse torneio. Competir com a UEFA. O que a UEFA faz? Ela cada vez mais sabota o intercâmbio, né? As seleções já não têm... Não é os clubes, as seleções não têm intercâmbio. Isso. A mesma coisa que o Ancelotti vai falar da seleção. Putz, a seleção brasileira não vai jogar nunca com o europeu. É aquela situação. Os clubes menos ainda. Então, hoje tem uma concorrência, inclusive financeira, entre a UEFA e a FIFA. E a FIFA promove um torneio de clubes muito visando ter uma Champions alternativa, né? Porque europeus estarão juntos. Então tem essa situação. O intercâmbio ele é quase que, agora, nessa nova era, evitado, né, pela UEFA. A outra coisa, a distância, nesses últimos anos, pelos outros mundiais, os mundiais formato mais tradicional que a gente tem visto, os outros se aproximaram dos clubes brasileiros e os brasileiros se distanciaram dos europeus. Mas, então, por isso que a gente começou a ver, não é mais uma barbada ir para a final do Mundial, para o Sul-Americano. Nem para o Palmeiras, nem para o River, nem para o Atlético, nem para o Inter. Não é mais, né? E, ao mesmo tempo, o europeu perder um desses títulos é praticamente impossível. Mas, naquele formato, vai o campeão da Champions. Não vão 8 europeus. Então, entre 8 europeus tem muita diferença, né? Estou dando um exemplo. Então, entre o Porto e o Real Madrid, há uma diferença considerável. Entre o Porto e o PSG, mais ainda. E assim, né, por diante. Por isso que é legal o torneio inédito, porque há uma mistura muito grande. E, além de tudo, pelos critérios lá da FIFA, tem os sul-americanos cabeças de chave como o Palmeiras. Então, isso muda a configuração das coisas, né? E acho que e também o cruzamento dos grupos, né? Você vê lá, o Palmeiras, talvez o grupo seja acessível. O cruzamento é um dos menos acessíveis. Depois, o Fluminense. Talvez o grupo seja um pouco mais difícil que o do Palmeiras, mas o cruzamento do Fluminense talvez não seja tão inacessível assim, porque a chave... Então é um monte de fator para a gente considerar. E o fato é que os 4 estão levando super a sério. Os 4, não é só o Palmeiras, estão levando a sério os 4 estão indo com bagagem para ficar um mês, não estão indo com bagagem para ficar uma semana. Exato. Certo? Bagagem literalmente. Mobilização, staff e tal. Então, a gente sabe que os 4 brasileiros e os 2 argentinos também estão levando dessa forma. Olha, vamos colocar na tela aí os relacionados do Palmeiras para essa Copa do Mundo de Clubes. Essa é uma boa notícia para o Palmeiras, né? DM zerado. Vai todo mundo, não tem esse negócio, não tem nenhum problema físico no Palmeiras. Vamos lá. O Everton, Marcelo Lomba e Matheus, os goleiros do Palmeiras. Aí, os zagueiros, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Mikael, Naves e Benedetti, esse da base. Laterais, Giai, Marcos Rocha, Mike, Piquerez e Vanderlan. Meio-campistas, Aníbal, Martínez, Evangelista, Richard Rios, Rafael Veiga, Maurício, Alan e Felipe Anderson. Nada mal, hein, esse meio-campo. E atacantes, Estevão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco Lopes, Luigi, Thales e Vitor Roque. Esse é o elenco, então, que está indo para lá. Todo mundo apto. Uns melhores condições, outros piores, mas todo mundo apto. Desses que foram, né? São 29. Esses mais a turma da Datafolha Não é 21, depois. tá errado aí. Não, 21 agora, né? Eu acho, né? Ah, tá, agora. Beleza. E aí Mais 8. junto a turma da Data FIFA, né? Isso. Isso, quer contar os da Data FIFA? Vamos lá. Não, tudo bem, posso contar. É o Thales, o Luigi e o Benedetti. Não, Luigi e Benedetti que estão no Egito, fazendo amistoso. Mas eles vão se encontrar. Vão viajar junto com a presidente quarta-feira. Tá, mas o que tá convocado na data FIFA tem. Isso, tem. Gustavo Gomes. Os dois jovens no sub-20. Gomes, Richard Rios, tem Piquerez, Torres Torres e Martínez. no Uruguai. Né?
E é isso. E o Estevão no E o Brasil. Estevão no Brasil. Então, mas essa é a boa notícia, né? Tá todo mundo... Tá todo mundo 100%, Apto. menos o Paulinho. É, mas não tá Aí- no DM. Se Não, quiser não jogar, tá. joga. Mas viajou. Sim, vamos lá. No Quem DM, ficou foi o Bruno Rodrigues. É, certo? mas no DM só tem o Figueiredo, que subiu junto com essa molecada aí, em janeiro, e lesionou o joelho de novo. Acho que é a segunda lesão dele no joelho e tá lá tratando. Mas o Bruno Rodrigues não viajou, o Palmeiras quer contar com ele a partir do mês que vem. E só, o resto tá todo mundo em forma, menos o Paulinho. Mas nisso que eu falei aqui, dessa prioridade absurda que os clubes deram daqui, todos os cronogramas de recuperação foram pensando nesse torneio. Reveza no Brasileiro, vai ganhando ritmo que você vai estar bem lá na... Ninguém quis ficar de fora, ninguém... E tem a janela até amanhã, né? A janela do Mundial. Então Isso. o Botafogo está contratando, porque o Botafogo, diferentemente do Palmeiras, não fez o plano do início do ano, né, para ir ter o elenco. O Botafogo vai vendendo e vai comprando. Futebol Arthur Cabral está manager. chegando para ser inscrito. Sai o Contratou o goleiro Igor equatoriano de 20 anos. lá Botafogo agora. até, você vai ver nessas 24 horas que faltam, o que o Botafogo vai tentar fazer para colocar gente nova e boa no Mundial. Hoje eu conversei com o Eduardo Capello, lá que acompanha o futebol português, né? E ele me disse que o De Bruyne, por exemplo, existe uma expectativa que ele possa jogar o Mundial. Então, ficar Opa! no Inter Miami, ficar de olho nisso até amanhã, né? Para Não ver pelo qual vai Manchester ser a City, decisão pelo Inter dele, exatamente. Bom, então tá aí. Se você fosse montar um time titular, eu sei que o Palmeiras não tem isso. Quem seria? O Everton, A Giai, estreia, né? sim. O Everton no gol, aí Giai, Gomes e Murilo, 3 zagueiros. Ala direita, o Alan. Ala esquerda, o Piquerez. Martínez, Rios e Estevão. Paulinho e Vitor Roque. Que tal, Arnaldo? Gosto, mas pouco provável, né? Por causa do Paulinho. Também, né? Mas porque jogaram poucas vezes juntos, os três, né? Na frente. E também aquilo, né? A gente tem que levar em consideração que vários importantes ainda vão jogar antes da estreia, né? Não só no Palmeiras, em Sim. todos os clubes. Isso. Então, às vezes tem sequela. E assim, ninguém joga aqui na América do Sul, por exemplo. Brasil e Paraguai. Você acha que o Gustavo Gomes, se estiver em campo, vai estar pensando no Porto? Não. Né? Vai estar pensando... É como a gente estava... Depois a gente vai falar da possível ida do Soteldo pro Fluminense. Ah, não, porque o Soteldo joga a vida dele pela seleção da Venezuela contra o Uruguai para ir pela primeira vez para a Copa. Então, tem muita mobilização de algumas seleções e que ainda vão jogar uma partida. Na quarta-feira a gente vai estar falando, putz, acabou a data FIFA, vamos ver quais foram as sequelas do meio de semana, né? Para um monte de gente que ainda vai jogar, né? Rios, por exemplo, né? A Colômbia começou assim, se estrepar na eliminatória. O Rios e o Piquerez jogaram pouco nos seus jogos. Os uruguaios não entrou ninguém, né? O Piquerez entrou, eu já falei, né? O Rios e o Piquerez, Rios colombiano, Piquerez uruguaio, jogaram muito pouco. O Gustavo Gomes não sai do time, vai jogar. Agora vamos ver como que o Louco vai fazer com Martínez, E Facundo. tem a possibilidade do Estevão ficar no banco, né? Porque o Rafinha tá voltando. É bem tá? provável, aliás, né? Família, então essas foram as notícias do Verdão. O Verdão que já embarcou para os Estados Unidos. Vai chegar hoje, né, dia 9, por volta de umas 10h30. E vai ter nessa semana aí agora, a última semana que antecede aí a estreia do Mundial. Vai ter essa preparação, ambientação lá. Alguns jogadores ainda não viajaram, né, com a equipe. São os que estão convocados para a data FIFA. O pessoal do Band Esportes, o Massini trouxe as informações do Verdão, as últimas informações atualizadas. E a gente viu os relacionados aí, cara. O Palmeiras levou praticamente todo mundo. Apenas o Bruno Rodrigues que ainda tá machucado. Aliás, está se recuperando, né? Já não está mais machucado, mas não foi relacionado para esse Super Mundial. E é isso, família. Vamos que vamos. Expectativa gigantesca, ansiedade monstra, coração a mil já. E, cara, espero que o Palmeiras faça um bom campeonato. A gente sabe que é muito difícil, né, cara? Pela questão de nível técnico, a disparidade dos times brasileiros para os europeus é muito grande. Mas é sonhar, é acreditar, cara.
Tem 1% de chance, a gente tem 99% de fé, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui que a gente vai cobrir todas as notícias do Mundial. A gente vai estar sempre trazendo aqui vídeos todos os dias com as informações atualizadas do Verdão, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu like. E se aparecer aí a opção de hypar aí nos comentários, puxa pro lado, se você estiver no celular, puxa pro lado, hype o vídeo aí, beleza? Que isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho para continuar trazendo os conteúdos do Verdão para vocês. Fechou, família? Até o próximo vídeo. Avante palestra. Rumo ao Mundial. Os porco é louco. Vamos que vamos.